ter uma ideia, no Rio ontem fez 21 de máxima, enquanto a média para o mês é de 27. Aqui em São Paulo estava ainda mais frio, a temperatura não passou dos 16 ontem e a média é de 25. Essa virada toda aí no tempo, na faixa leste do sudeste principalmente, é por causa da frente fria. Você vai ver ela aqui, ó, que ainda está na altura aqui do Rio de Janeiro e também do Espírito Santo. Por aqui tem o sistema de alta pressão lá no sul e ele começa a jogar a umidade também do mar aqui para a faixa leste de São Paulo e do Rio de Janeiro para intensificar isso. Em Belo Horizonte, como a Ana já falou, choveu muito ontem à noite, a gente vê imagens aí, a água inundou avenidas e arrastou carros, e foi durante essa chuvarada que o homem foi levado pela enchente e desapareceu. Os bombeiros, então, eles estão fazendo essas buscas agora para ver se encontram esse homem. Hoje tem mais chuva prevista, pancadas para BH, você vê também aqui um tempo mais fechado no Rio, Espírito Santo, aqui no leste de São Paulo, e essa chuva ela cruza o Brasil, passa por Goiás, Mato Grosso e invade o norte. Agora vamos falar então de tempo firme e seco, né? No Nordeste você vê interior do Nordeste, tempo firme e seco, e também na parte aqui do sul do Brasil. Temperaturas 31 em João Pessoa, 33 lá em São Luís, friozinho ainda em Curitiba com 21, 20 aqui em São Paulo, e aí no Rio de Janeiro 25 graus de máxima hoje, Ana e Chico. Você falou aí onde o tempo está seco, agora onde é que vai ter mais chuva essa semana, hein, Thiago? Então, é a última semana de setembro, né, Chico? Então vai continuar chovendo mais naquela faixa que vai do norte do Brasil até o sudeste. Isso é bem a cara da primavera. Cara da primavera por quê? Que é quando aquela massa de ar seco que domina o meio do Brasil vai enfraquecendo, já dá lugar à umidade e ao calor nessas regiões. Você vê aqui, ó, do norte do Brasil até o nordeste, boa parte do sudeste ainda tem chuva acumulada para essa semana. Vamos olhar agora Palmas, né? Palmas tem chuva prevista para hoje, para essa semana. Você vê que já choveu, a média histórica é isso aqui, ó, 19 milímetros por mês. Já choveu até ontem 75,1, é 4 vezes mais do que a média para o mês todo. E em Brasília, onde já estava muito seco, agora vem chovendo, né? Você vê que amanhã o tempo dá uma firmada, de quarta até sexta, aí tem chuva um pouquinho mais forte prevista. Lá para Brasília vai continuar. Ana e Chico. Pois é, o calor vai chegando, né? Obrigado, Thiago. Tá quente, você sabe que tá quente essa manhã, com a previsão do ex-ministro da Fazenda da Casa Civil, Antônio Palocci. Daqui a pouco a gente volta a falar desse assunto. Vamos falar agora da reforma do ensino médio, proposta pelo Ministério da Educação, que levantou muitas dúvidas. Bom Dia Brasil foi ouvir alguns educadores sobre essas mudanças. Vamos falar com a Glória Vanica em São Paulo, que uma delas foi a flexibilização do currículo, né, Glória? É isso, Chico, Ana Paula, bom dia para vocês, bom dia para todo mundo. Pois é, o aluno vai poder compor o currículo de acordo com o projeto de vida dele, né? Mas para isso, os educadores acham que os professores deveriam ser mais bem capacitados. As mudanças propostas ainda vão ser discutidas com os secretários estaduais de educação, com professores e depois vão ser analisadas pelo Conselho Nacional de Educação. Vamos dar uma olhadinha na reportagem. Missão cumprida, passar boa parte do dia dentro da escola. Aumentar o número de alunos no tempo integral é uma das metas da medida provisória que o governo fala no modelo para o ensino médio. A ideia é que a carga horária aumente 800 para 1.400 horas por ano, gradativamente. Para isso, o governo anunciou uma reforma do ensino milhão de R$1,5 bilhão de reais. As escolas que funcionam no meio período serão integrais e aumentar cada horário. Em São Paulo, 3.800 escolas estaduais do ensino médio, 176 têm escolas integrais, a pouco mais de 4%. São Paulo tem aula em tempo integral desde 2012. Os alunos entram às 7 da manhã e ficam até às 4h20 da tarde, portanto passam mais de 9 horas por dia aqui. De manhã, eles têm as aulas tradicionais, português, matemática, química e física. Agora à tarde é hora das disciplinas eletivas, que misturam várias matérias. Por exemplo, agora é aula de geografia misturada com matemática. Bem diferente da composição do novo ensino médio que o governo federal apresentou. No primeiro 1 ano e meio do ensino médio, todos vão seguir obrigatoriamente a Base Nacional Comum. Mas que disciplinas vão compor essa base? Português, matemática e inglês já estão definidas. Muita gente questionou o fato de artes e educação física constarem como obrigatórias apenas para a educação infantil e fundamental, e não para o ensino médio. Isso abriu espaço para a interpretação de que as duas disciplinas estariam excluídas do ensino médio. Com tanta polêmica, o Ministério da Educação voltou atrás e
e manteve a obrigatoriedade das 2 disciplinas até que seja concluída outra etapa da reforma. Do meio do segundo ano até o fim do ensino médio, os acordos serão currículos flexíveis. Vão aprofundar na área de interesse, linguagens, matemáticas, ciências sociais, ciências da natureza, educação técnica profissional. E por falar nisso, como existia nas escolas nos anos 80, tinha a educação técnica. Disciplinas, ele pode transitar de um grupo para o outro, ele pode compor o seu currículo de acordo com o seu projeto de vida, com as suas aspirações. Para essa professora, aumentar o tempo na escola não é a principal solução. O tempo que o jovem fica na escola precisa ter um projeto político-pedagógico consistente e que absorva muito mais do que as 8 áreas de conhecimento que a escola trabalha. Para o especialista em educação, uma reforma no ensino médio tem que passar necessariamente por mais alunos estudando no tempo integral. Se você olhar isso com alguma racionalidade, você vai ver que não é possível fazer no modelo que a gente tem hoje, que é uma escola de tempo parcial. Então, está muito claro que se a gente quiser ter uma educação de qualidade no nosso país para valer mesmo, isso vai passar pela questão das escolas em tempo integral. O Bernardo e a Larissa, estudantes do ensino médio, estão tentando imaginar como seria ter que fazer essas escolhas no momento que já é tão cheio de dúvidas. Tem muita gente que muda o projeto de vida nesse tempo. Eu mesmo não tenho completamente certeza. Eu acho que tem os seus prós e tem os seus contras. Quem tá mais já sabe o que você quer fazer, acho que é bom. Agora quem ainda não sabe, tem uma dificuldade, eu acho que isso pode atrapalhar um pouco. Para o presidente do Conselho Nacional, do secretário de Educação, o modelo atual, que é de tentar ensinar tudo a todos, não está funcionando. Uma evasão muito alta, uma perda de sentido por parte do estudante em relação ao que ele vê no ensino médio, né? Um excesso de disciplinas, uma tentativa de aprofundamento que acaba deixando tudo muito rasteiro, muito superficial na hora de ser analisado pelo estudante. O fato é o seguinte, o ensino médio atual não está dando conta. O ensino médio atual não consegue também garantir qualidade educacional. Bom, o que a gente sabe, né, é que esse tipo de currículo em que o aluno pode escolher as suas próprias matérias existe em vários países, inclusive da Europa, mas o importante, né, Chico, Ana Paula, Miriam, que está aí também, que eu sei, bom dia para você, Miriam, é que o ensino básico tenha qualidade, não é isso? Verdade, Glória. A gente está aqui com a Miriam exatamente para detalhar um pouquinho mais sobre essa medida provisória do ensino médio, que deixou muitas dúvidas, né, Miriam? A gente viu aí muita reclamação com algumas matérias que não vão ser mais obrigatórias, avanços como, por exemplo, o aumento da carga horária, do tempo na escola. De um modo geral, você acha que essa medida provisória está indo no rumo certo, pelo menos? Está indo no rumo certo. Uma coisa boa, a gente passou a discutir. Esse fim de semana foi discussão, desde que saiu a medida provisória tem muita discussão, até para mostrar os defeitos e as qualidades. E uma qualidade é essa. Foi na direção certa em 2 pontos. Mais flexibilização, e principalmente mais tempo. Todos os casos de sucesso, por exemplo, Pernambuco, que teve sucesso grande no ensino médio, é porque 45% das escolas de Pernambuco têm horário integral. Então, é por aí que tem que caminhar. Agora, Miriam, não ficou claro na divulgação se o aluno migra para essa especialização, se ele quiser, do jeito que ele quiser? É o seguinte, o primeiro 1 ano e meio vai ser obrigatório e a Base Nacional Comum Curricular deve ficar pronta em meados do ano que vem. Então vai saber o que exatamente é obrigatório e o que não é obrigatório e eletivo. E aí no segundo período, na segunda parte do ensino médio, os outros 1 ano e meio, aí ele vai poder escolher. Aqueles adolescentes estavam preocupados com o fato, mas eu sou muito confuso ainda não sei. Isso é muito comum na adolescência, alguns já sabem o que querem, outros não, mas aí ele pode construir um currículo bem geral, com assuntos gerais, em vez de assuntos específicos, né? E Miriam, você citou aí o exemplo de Pernambuco, tanto na questão de mais tempo na escola, quanto na questão de você poder ter um currículo mais flexível. Onde isso já é adotado? Isso já tem trazido bons resultados? Tem trazido bons resultados, mas nenhum resultado é bom se não tiver bons professores. E aí a coisa-chave. E a gente vai ter que precisar de muito mais professores e tem 40% dos professores atuais
estão há 6 anos, nos próximos 6 anos eles vão se aposentar. Então a gente precisa também repor esses professores que vão sair e, além disso, contratar mais professores. Eu acho que o governo está subestimando o custo dessa medida, todo o dinheiro vale para a educação, mas ele está falando de 1,5 bilhão. 1,5 bilhão, o próprio ministro me disse que vai cobrir 500 mil alunos. Você tem 10 milhões de alunos, então, quer dizer, é preciso muito mais para fazer essa migração para o ensino integral. Precisa de mais salas de aula, mais professores, enfim, muita coisa mais é necessário para dar certo. O caminho é esse, mas o caminho começa a ser trilhado apenas. Agora, Miriam, essa medida vai demorar a entrar em vigor. Então, para que medida provisória? É uma coisa que eu perguntei para o ministro, vai demorar, a Base Nacional Comum Curricular só no ano que vem. Ele disse que, no caso de medida provisória, quando há urgência e relevância, nos 2 casos há. Ele disse que esse assunto já tem sido discutido. Ele disse também que a pauta do Congresso está muito dominada pelos assuntos econômicos e ele tinha medo que isso atrasasse. E agora, a medida provisória, a Base Nacional Comum Curricular é uma discussão geral que vai envolver o secretário de Educação de todos os estados, não é uma coisa autoritária e tal. Então, enfim, de qualquer maneira, tem gente achando que não deveria ter sido por medida provisória sem projeto de lei. Estava se imaginando projeto de lei. Isso pode render alguma discussão ainda, né? Olha, aliás, o ideal é que se discuta bastante educação, porque esse assunto é fundamental. Nós estamos perdendo os meninos, os jovens, exatamente ali pela saída do ensino médio. E perdendo no sentido mais completo da palavra, porque muitos abandonam a escola e se envolvem com coisas perigosas que os levam à morte. A morte de jovens no Brasil é uma coisa dramática, absurda. Miriam, peraí que você volta a falar com a gente, porque o ensino integral vai exigir agora a contratação de mais professores. Olha, hoje já faltam mais de 30 mil profissionais. E não é só isso não, é preciso investir na formação desses professores. Né? Tem muita gente, Fábio William, em Brasília, né? Tem muita gente, mais da metade dos professores que dão aula hoje não tem formação adequada. Tem gente que nem se preparou para aquela disciplina que ministra, não é, Fábio? É isso, Chico, bom dia, Ana, bom dia, Miriam. Bom, essa é uma realidade que já existe. E com a reforma, também vai ser possível a contratação de professores com o chamado notório saber, ou seja, aquele que não tem formação específica para a matéria que vai ensinar, mas conhece bem o assunto. Enfim, outro desafio é conseguir número suficiente de professores para dar aula o dia inteiro, como prevê o projeto. Hoje, sem reforma, já não tem professor. As mudanças estão aí, mas os problemas antigos do ensino médio também. E é nesse contexto que a reforma começa. Hoje são 522.826 professores. A quantidade não é suficiente há anos. Precisaria de mais 32 mil. Foi o que mostrou uma auditoria do Tribunal de Contas da União concluída no ano passado. A maior carência é para física. Mas falta também para química, sociologia, filosofia, artes, geografia, matemática, língua estrangeira e português. Para biologia, educação física e história, a carência é um pouco menor. No caso das escolas de ensino médio em tempo integral, o governo diz que não vê problemas. Na hora que você trabalha por área do conhecimento, você pode ter um número menor de professores que estão trabalhando integradamente uma série de componentes curriculares. Pelo censo escolar, 53% dos professores de ensino médio dão aulas de outras matérias. No caso da física, esse número é um pouquinho maior. De cada 100, 60 não são formados em física. Segundo o MEC, eles fazem uma complementação pedagógica. A lei permite e, pela proposta, deve continuar desse jeito. O MEC disse que é melhor ter professor assim do que não ter. Para a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, o salário não atrai. Muitas vezes impedem o professor de fazer cursos de formação. Se não tivermos um trabalhador trabalhando com condições de trabalho, boas condições de trabalho, com salário que dê condições a ele ter uma perspectiva de vida com tranquilidade, com a escola em condições de receber os alunos, de oferecer aos alunos as possibilidades para que ele aprenda de acordo com o mundo de hoje, não adianta nenhuma medida. O governo disse que o dinheiro para a formação de professores para o ano que vem depende de aprovação do Congresso e que está prevendo 500 milhões de reais a mais. Só que as escolas não estão lá muito bem.
Auditores do TCU concluíram que falta conforto, ventilação, tem banheiros velhos e faltam laboratórios de ciências e internet em mais da metade das escolas. Para esse especialista, esse já era um desafio do ensino médio, que continua com a reforma. Porque para fazer o jovem querer terminar o curso, ficar na escola, não adianta só um currículo mais flexível. O professor tem que se adaptar aos novos tempos. E para isso, a banda larga e internet não é luxo hoje na escola do século XXI. Na minha opinião, é a caneta e o caderno do século XXI. A gente tem escolas que ainda, arquitetonicamente, se parecem com escolas do século XIX. O especialista Mozart Ramos disse ainda que só 2% dos jovens hoje querem ser professor. Ana, Chico, Miriam... Tem que investir mais na formação, tem que contratar mais professor. Agora tem também uma outra questão para a gente conversar aqui com a Miriam, que tem que ter incentivo para os professores quererem continuar mais tempo na profissão, até se aposentarem mais tarde. Para isso tem que ter salário, tem que ter apoio, tem que ter investimento. Exatamente, o professor no Brasil se aposenta mais cedo do que os outros profissionais. Ganha mal, né, Miriam? Ganha mal. Então, a gente precisa melhorar o salário e incentivá-los a permanecer, porque essa é uma profissão em que o tempo ajuda. Mais conhecimento, mais sabedoria, mais serenidade para ensinar. Esse é importante. O tempo tem que ser valorizado, né? Mas a Maria Helena estava dizendo que não vai precisar de tão mais professores. Vai precisar, sim. Eu conversei também longamente com a Maria Helena para poder entender melhor esse processo. Ela é secretária executiva do Ministério da Educação. Então, precisa de mais professores, eles precisam permanecer mais tempo, eles precisam de mais qualificação. O notório saber vai ser na área de o ensino profissionalizante, né? Mais professores de física, por exemplo, eles precisam ser formados no Brasil. O Brasil precisa, esse conhecimento técnico é fundamental para qualquer outra profissão. Então, nós temos muito trabalho pela frente, sabe? A verdade é essa. Mas a preocupação com o ensino médio é a preocupação certa. Esse é o gargalo, esse é o perigo, é onde a gente está falhando mais, é onde não tem tido avanços. Então, temos que estudar os casos de sucesso e apressar o passo. Todos os países que deram um salto de desenvolvimento cuidaram antes da educação. Agora, Miriam, um assunto que nos pegou de surpresa agora de manhã todos, né? A prisão do ex-ministro Palocci, ministro da Casa Civil, ministro da Fazenda. Lembrando que estão, neste momento, presos os dois polos mais fortes do primeiro ministério de Lula. Zé Dirceu, já há mais tempo, e agora Palocci. O ministro Antônio Palocci foi um excelente ministro e, infelizmente, está muito envolvido. Ele está sendo citado, as nossas reportagens estão mostrando, nossos repórteres, que essa operação em relação à ligação com a Odebrecht, quando se descobriu que ela tinha uma contabilidade, um departamento clandestino, a empresa tinha um departamento clandestino, se descobriu muitas provas dessa ligação de várias pessoas, inclusive lista de pagamentos a algumas pessoas, e ele está lá citado como o italiano. Mas, além disso, ele foi citado até por Paulo Roberto Costa, a primeira pessoa que fez delação premiada na Operação Lava Jato. E foi citado também por Otávio Azevedo, da Andrade Gutierrez, na sua delação, em relação à propina em Belo Monte. Mas, nesse caso, o que está sendo olhado é a relação dele com a Odebrecht. Mas ele tem outros pontos obscuros que precisam ser esclarecidos. A Polícia Federal vem rastreando as operações financeiras do ex-ministro já há algum tempo, Miriam. Mas vamos agora falar sobre essa nova fase, a 35ª omertá da Operação Lava Jato, que prendeu o ex-ministro Antônio Palocci. Vamos a Brasília falar com a Letícia de Oliveira, que tem mais informações lá da Polícia Federal. Letícia, bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. As investigações apontam que Antônio Palocci teria agido diretamente para beneficiar o grupo Odebrecht. As investigações citam uma negociação para aprovação de uma medida provisória no Congresso que teria trazido vários benefícios à empresa. Essa medida provisória foi aprovada em 2009, virou lei, essa lei está em vigor e, entre outros benefícios, traz aí uma simplificação da cobrança de tributos que está válida até 2018. O ministro teria atuado também para o aumento de uma linha de crédito no BNDES para investimentos na África, onde o Odebrecht tem projetos, e há indícios também de uma interferência num processo de licitação da Petrobras para a compra de 21 navios sonda para a exploração de petróleo na camada pré-sal. Segundo as investigações, o próprio Palocci
e outras pessoas do grupo político dele teriam recebido propina em função disso. Ele foi ministro da Fazenda, Palocci, no governo Lula, ministro da Casa Civil no governo Dilma, e as primeiras suspeitas envolvendo o nome dele na Lava Jato surgiram a partir da delação premiada de Paulo Roberto Costa, que foi diretor de abastecimento da Petrobras. Na Odebrecht, os investigadores descobriram, aí como a Miriam citou, um departamento específico que fazia o pagamento de propina. Nesse setor, Palocci era identificado como italiano, com esse codinome, e esse setor era o que fazia o pagamento dessas vantagens indevidas. Há buscas na casa do ministro, do ex-ministro Palocci, também no escritório dele. Ele foi preso em São Paulo. Há ainda mandados de prisão contra outras 2 pessoas, mandados de condução coercitiva contra outras 15 pessoas que estão sendo levadas para depor e 27 mandados de busca e apreensão cumpridos aqui no Distrito Federal e mais 6 estados. Chico, Ana. Obrigada, Letícia, pelos últimos detalhes aí dessa 35ª fase da Operação Lava Jato, que ainda está nas ruas e que já prendeu o ex-ministro Antônio Palocci. Vamos falar agora das emoções do futebol, Lacombe. Daqui a pouquinho a gente traz outras notícias da Lava Jato. Vamos agora falar da briga pelo título do Brasileirão, que está ali ponto a ponto. Bom, eu vou dividir essa matéria em outras mais. Estou aqui sentado assistindo Bom Dia Brasil e passando as notícias para você. O que você acha do tema principal da notícia? São 2 notícias que foram dadas agora. A prisão do ministro Palocci novamente e também a reforma do ensino médio, a medida provisória. O que você acha? Deixe o seu comentário aqui embaixo, tá certo? A TV do Povo, a gente se encontra aqui.